Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma e estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa para os alunos do 8º ano. O tema da nossa aula de hoje é a intertextualidade em uma canção. Vocês sabem o que é intertextualidade? Intertextualidade é a relação entre textos. Às vezes o autor de um texto usa em uma parte de seu texto, parte de outro texto, tá? Então passa a ter relação com este outro texto, passa a ter uma intertextualidade com este outro texto. A relação entre textos. De que maneira um texto pode se relacionar com outro? Um texto se relaciona com outro justamente quando acontece isso que eu estou falando. Quando o autor usa parte de outro texto em seu texto. Vocês já leram algum texto no qual viram uma parte de outro texto ou fizeram lembrá-lo? Qual? Ativem a memória aí, vocês se lembram de algum? A intertextualidade costuma estar muito presente em poemas, em letras de música, em propagandas, anúncios publicitários. Vocês estão se lembrando de algum? Já ouviram alguma música que contém o trecho de outra, por exemplo? Se não ouviram, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer, talvez sejam assim de conhecer a intertextualidade, mas eu acredito que a letra da música é conhecida de vocês. Embora o cantor e compositor não seja da época de vocês, mas as suas obras, elas são imortais, não é? Elas estão presentes em nossa vida até hoje. E eu sempre vejo as obras deste cantor nos livros didáticos de língua portuguesa. Vamos lembrar o que é a intertextualidade, que é o nosso objeto da aula de hoje. É a relação entre textos, o diálogo entre textos, filmes que retomam filmes e romances, quadros que dialogam com outros, propagandas que se utilizam do discurso artístico, poemas escritos com versos alheios, romances que se apropriam de formas musicais, visões de mundo que se retomam e se desconstroem. A tudo isso se chama intertextualidade. Bom, então olha aqui qual é a letra de música que eu falei que nós vamos ler e analisar hoje. Vocês conhecem Renato Russo? Já ouviram falar dele? Renato Russo nasceu em 1960 e faleceu em 1996, há 24 anos. Veja bem, se ele nasceu em 1960 e faleceu em 1996, ele então faleceu apenas com 36 anos de idade, muito jovem, não é mesmo? Então, o título dessa letra de música é Monte Castelo, vocês vão depois entender por quê. E vamos à leitura então. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Renato Russo
Como eu já disse, ele era cantor e compositor. Ele era vocalista e foi o fundador de uma banda de rock muito conhecida. Vocês já ouviram falar da Legião Urbana? Vamos entender a canção? Venham comigo. A canção Monte Castelo tem sua letra constituída basicamente pelo quê? Nós vamos voltar. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas agora eu quero que vocês prestem atenção para observarem onde há intextualidade aqui, tá? Olha, quando começa, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Esta primeira estrofe já nos remete a uma passagem da Bíblia, em 1 Coríntios 13, tá? Quem não conhece pode anotar e depois ler, porque é uma passagem muito bonita, tá? 1 Coríntios 13. Eu sei que muitos de vocês têm o hábito de ler a Bíblia e talvez conheçam. Então, se já conheciam, com certeza, quando eu comecei a leitura, essa estrofe os remeteu a essa passagem da Bíblia. E também, vocês viram que ela se repete, né? Olha aqui, aqui novamente ao final, tá? E essa parte aqui, faz vocês lembrarem de outro texto? O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esta estrofe faz parte de um poema de Luís Vaz de Camões, conhecido por Camões. É um poeta muito antigo, é um poeta português. As suas obras são do período do classicismo. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar literatura brasileira e vão saber muito a respeito desse período literário, tá bem? Então, vocês viram aqui duas intertextualidades, né? Uma intertextualidade com uma passagem da Bíblia e outra com um trecho do poema de Camões. O título é um fundamento muito importante para que seja compreendida a mensagem que o autor quis passar quando escreveu a canção. Por que Monte Castelo? Alguém pode estar aí pensando, né? Procurando a relação do título com a letra da música e às vezes não conseguiu entender. Monte Castelo é o nome de uma região que fica ao norte da Itália. Renato Russo tinha descendência italiana. E em Monte Castelo aconteceu uma batalha, tá? E um tio dele, eu fiquei sabendo porque eu fiz uma pesquisa, um tio dele fez parte dessa batalha, tá? Ele participou dessa batalha. Então ele deu esse título à sua música em homenagem a este tio. Em que versos o eu lírico escreve usando como base a Bíblia? Nós vamos voltar, eu já mostrei para vocês, não é? Mas vamos ver novamente. A passagem da Bíblia começa exatamente assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, tá? Aqui ele coloca, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, né? Ele usa uma repetição que vocês sabem que isso aí é válido, tá? Nos textos literários. E ele repete essa estrofe outras vezes. Em que versos? Não. O texto de Renato aproxima-se do texto de Camões pela presença de muitos paradoxos. O que é isso? Ideias contraditórias. Cite algumas. Vocês perceberam, pessoal? Nessa estrofe que eu falei para vocês, que é um trecho do poema de Camões, quantas ideias contrárias há aí? Olha só. O amor é o fogo que arde sem se ver. Pensa bem, fogo que arde sem se ver. Não é contraditório? É a ferida que dói e não se sente. Olha, que dói e não se sente. É um contentamento descontente, contentamento com descontente.
É dor que desatina sem doer. Olha, dor sem doer, tá? Então, olha quantas contradições. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Como vocês interpretam esses versos? Vocês perceberam que o poeta utilizou o verbo falar no pretérito imperfeito do subjuntivo? Olha, ainda que eu falasse, e falasse aqui novamente, tá? Então, ele não está afirmando que ele fala a língua dos homens, que ele fala a língua dos anjos. Aqui, o verbo, o emprego verbal, está estabelecendo que relação de sentido? A relação de impossibilidade ou de suposição, né? Nos versos, é só o amor que conhece o que é verdade. O que o autor relata? Ele relata que só por meio do amor é possível conhecer a verdade. A canção é um diálogo intertextual entre quais textos? Nós já falamos anteriormente, né? Eu já mostrei para vocês que a canção de Renato Russo dialoga com dois textos diferentes, né? Com uma parte da Bíblia e com um trecho do poema de Camões. Quando o poeta diz tão contrário a si é o mesmo amor, o que ele quer dizer? Parece que ele cansou, né, de entender o que é amor, então ele abandona essa tentativa, né? Parece que ele quer abandonar a tentativa de esclarecer, de explicar, de tentar entender o que é o amor. Bom, e para finalizar o nosso encontro de hoje, eu quero lembrá-los de que a pandemia ainda não acabou, tá? Vocês precisam continuar em casa, cuidando bem de vocês e de seus familiares, tá bem? Um super abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.